Santa paz de Deus, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Nesta manhã de domingo, dia 19 de janeiro de 2025, te convido a se alimentar do pão da vida, que é a palavra de Deus, em nosso devocional diário. Hoje nosso devocional será a respeito das 3 horas de trevas que cobriram toda a terra. No livro do Evangelho reportado por Mateus, capítulo 27, verso 45, diz assim: A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. O dia nunca é tão dia quanto o fulgor do meio-dia. Entretanto, na sexta-feira mais importante de toda a história da humanidade, densas trevas escureceram a parte mais clara do dia. Esse tipo de paradoxo na natureza marcou a entrada e saída de Jesus entre nós, pois no nascimento do Filho de Deus houve luz à meia-noite, e na sua morte houve trevas ao meio-dia. Amados, desde as 9 da manhã até o meio-dia, a luz do sol brilhou com toda a sua intensidade, de tal forma que os adversários de nosso Senhor tiveram tempo suficiente para contemplar e insultar os seus sofrimentos. Não poderia ter nenhum equívoco a respeito do fato de que ele realmente estava ali, cravado no leito vertical da morte, pois ele foi crucificado em plena luz do dia, demonstrando de forma plena de que foi Jesus de Nazaré, de maneira que todos os amigos, como seus inimigos, foram testemunha oculares de sua agonia. Durante 3 longas horas, os judeus estiveram ali, contemplando aquele batismo de horror e zombando de suas misérias. Essas 3 horas de luz intensa extinguiu qualquer possibilidade de que os inimigos de nossa fé questionassem se verdadeiramente era o corpo de nosso bendito Salvador que estava naquela cruz. Amados, não percam de vista de que este milagre de fechar os olhos do dia exatamente ao meio-dia foi realizado por nosso Senhor no ápice de sua debilidade. Ele havia caminhado gloriosamente sobre o mar, ressuscitado os mortos, curado os enfermos e libertado os oprimidos da mão do diabo nos dias de sua força. Porém, agora, debilitado, tem febre, sem força e com sede, ele se movimenta nos limites da dissolução, mas por seu imensurável poder, ele cobre o sol com o manto da escuridão, exatamente ao meio-dia. Ele, de fato, é verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus. Se ele fez isso em sua debilidade, o que não poderá fazer nos dias de sua glória? Não se esqueçam que esse poder foi desdobrado em uma área na qual ele usualmente não manifestou sua força. As obras de Cristo eram de bondade e de benevolência e, consequentemente, de luz. Quando ele adentra nas áreas de chamar a escuridão ou chamar a juízo, ele cumpre o que foi predito pelo profeta Amós, no capítulo 8, do verso 9, que diz assim: Naquele dia, diz o Senhor, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei suas festas em lutos e todos os seus cânticos em lamentações. Amados, que chamado deve ter sido para os despreocupados zombadores que em gargalhadas vilipendiavam o Filho do Altíssimo. Deixou em choque o meio-dia convertido em meia-noite. Eles não acreditavam que o Filho de Deus estava no meio deles, muito menos que ele estava cumprindo a gloriosa redenção humana. A hora mais grandiosa de toda a história da humanidade dava a impressão que passaria desapercebida, quando subitamente a meia-noite sai apressadamente de suas moradas e usurpou o dia. E um perguntava ao seu companheiro o que significava aquela escuridão. Os negócios foram paralisados. O arado ficou no meio sulco e o machado não pôde ser alçado.
cessou o barulho dos martelos, os pratos foram deixados à mesa, e em meio-dia, justo quando os homens encontram-se mais ocupados, houve uma pausa geral, não somente no Calvário, mas também nas colinas, nas aldeias e em cada vale, as trevas dominavam. Houve um hiato na caravana da vida. Ninguém podia se mover, exceto buscando um caminho às apalpadelas, tal como os cegos o fazem. Jerusalém era uma cidade submersa na escuridão, mas os homens não estavam em suas camas. Como a humanidade estava surpreendida em volta deste grandioso leito de morte. Acredito que um gélido terror se apoderou das pessoas em meio à quietude, dos que haviam permanecido ao redor da cruz e se atreveram a insultar a majestade de Jesus. Eles estavam paralisados, tomados de assombros. Eles cessaram das suas obscenidades e deixaram de cruelmente se alegrarem. Até mesmo os mais vis deles estavam trêmulos e atemorizados. Os que puderam, sem dúvida alguma, foram tremulantes para suas casas. Trataram de tentar se esconder por medo dos terríveis juízos que teriam que encarar. Mas damos graças a Deus por Jesus Cristo, porque o nosso glorioso consolo é que ao terceiro dia a luz saltou do meio da escuridão, rompendo as ataduras da morte. E agora, ao que está assentado ao trono e ao Cordeiro que foi morto e reviveu, seja louvor, honra e glória por todos os séculos dos séculos. Me permita orar por você, que esta luz que raiou no meio da escuridão possa irradiar sobre a tua vida, iluminando todos os teus caminhos, e não importa as consequências daquilo que você esteja vivendo, e esta luz possa iluminar-te para que permaneças firme na fé na pessoa de Jesus até a chegada do seu reino celestial, aonde a cidade não terá necessidade de luz, pois a luz é o Cordeiro que a iluminará por toda a eternidade. Tenha por Deus um excelente domingo.